Hoje, em todo o Japão, está nevando muito. Mas eu creio que Deus está abençoando cada dos irmãos que pôde estar presentes aqui. Hoje, a palavra de Deus está em Tiago. 그 당시에 핍박을 받고 있는 유대인으로서 기독교를 믿는 사람들에게 성도들에게 보낸 편지입니다. A carta de Tiago, ela foi feita para os judeus que estavam sendo perseguidos por terem se tornado cristãos. 기록한 목적으로 쓴 편지입니다. このような試練、患難の中にいるとき、私たちがどうすべきなのかということを目的に書かれた手紙です。Vai ficar atrasado mesmo, tá, gente? Então, essa carta, ela foi escrita dentro dessas perseguições. Então, quando nós seguimos Jesus, não tem somente coisas boas, existe também momentos que vamos passar por provações, que vamos passar por tribulações. E Tiago vem aqui nos mostrar o sentido dessas provações. Então, o tema de hoje é as bênçãos nas provações e a fé verdadeira. Então, primeira coisa, qual o motivo das provações? Quando nós acreditamos no início do nosso caminhada com Jesus, nós não temos muitas provações. No início, Deus dá muitas respostas para nós, né? Por exemplo, problemas que você estava levando, trazendo durante toda a sua vida. Quando você aceita Jesus, Deus começa a te dar respostas por isso. E Ele faz com que você entenda como é bom, como é maravilhoso servir a Deus. Mas depois de um pouco mais de caminhada, você começa a passar por provações. E na minha experiência, existem dois motivos para que nós sejamos provados. O primeiro motivo é para que você não dependa de ninguém além de Cristo, para que você aprenda a depender somente dele. E eu experimentei momentos assim. E o segundo motivo pelas provações é para que você possa estar focado em fazer a missão de levar o Evangelho. Provavelmente, quando você não está passando por provações, é quando você já está focado em fazer a vontade de Deus, que é levar o Evangelho dele para todo o mundo. E se eu tiver que colocar, mas um motivo provavelmente é quando nós não estamos orando para fazer a vontade de Deus, quando nós não estamos orando para que a vontade de Deus seja feita. Então, nessa época de Tiago, muitos judeus que acreditavam em Jesus foram perseguidos. 最初はイエス様の復活を見て、このイエス様こそがキリストなんだと伝道を始めたとき、多くのユダヤ人たちは静観の姿勢をとっていました。ただ、あまりよそで大きく伝道するなど注意するくらいです。Então, quando Jesus ele ressuscita, né, naquele momento, então os judeus começaram a perceber. Eles viram que realmente Jesus era Deus e ali começou, né, toda essa missão de passar o evangelho para eles. Mas também começou essas perseguições. E aí começa Pedro ali a falar sobre Jesus e aparece Estevão. E Estevão, muito corajoso, vai e fala publicamente, Jesus era o Cristo realmente, Jesus é Deus. E
おられると言われるわけで、言う Então, わけです。 분명 Estevão 유대인들이 fala para eles, esse Jesus que vocês mataram, ele era ですからユダヤ人たちが Deus 激しく怒って e ele ステ está ファ no ノを trono 石 de で撃って Deus 殺しま agora. した。 첫 번째 Então os 그러니까 judeus 그 apedrejaram そして第 Estevão 一 e の迫害 mataram と ele. E 第一の foi o 殉教が起こ primeiro りました mártir, 그리고 전부 다 그걸로 a 인해서 primeira perseguição e o 막 primeiro mártir. 유대인들이 집중적으로 예수를 믿는 사람들을 공격했습니다. そしてこれを始まりとしてユダヤ人たちが同じユダヤ人の中でイエス様を信じている人たちを集中的に迫害します。 Começa uma perseguição através dessa primeira mártir de 다른 Estevão. 나라로 Os próprios judeus perseguiam judeus que estavam se tornando cristãos. 他の地域やさらには外国にまで散り散りになっていきます。 E então eles começam a perseguir não somente dentro ali de judeus, mas também em outros lugares. Então, essa carta de Tiago é para esses judeus que estavam sendo perseguidos e ele traz o motivo, por que a aprovação? Nós não entendemos por que dentro da perseguição aparecem provações. Na verdade, isso só é a graça 내가 de Deus. 그리스도라는 것을 너는 안다. 私がキリストであることをあなたたちは知っています。 인간을 구하기 위해 Jesus 십자가에 falou para os seus 죽으시고 discípulos, vocês sabem que eu 人 sou 間を Cristo. 救うために私は十字架で死んで復活しました。 인간의 Eu 모든 문제를 morri 해결했다. naquela, eu fui crucificado, eu morri e ressuscitei. 나만 E 믿으면 eu 구원받는다. solucionei todos os 私を problemas. 信じれば救われます。 Se você crê em mim, você é salvo. 이 증인이 돼서 전 세계 나가서 이 증인이더라. ですからあなた方はこの福音の証人になって地 Então, の果てにまで sejam 全 minhas 世界に出ていっ testemunhas e て私 levem の証人と a なりな mim, さ o い。 meu evangelho para todas as pessoas em todas as この nações. 福音を信じる者は救われ、信じない者は E 滅びま aquele す。 que crê nesse evangelho será salvo, e aquele que で não すが crê その御言葉を聞いたユダヤ人たち、ユダヤ人クリスチャンたちが não será, 地の果てにま perecerá. で出ていきませんでした。 유대인으로서 Mas 기독교가 os 됐는데도 안 judeus, 났단 말이죠. ユダヤ人としてキリストを信じるクリスチャンではあるんですが、こ eles の命令に従って出ていくことをしなか não ったのです。 saíram 왜냐면 유대인들은요. da cidade deles. Eles 자기들 criam 먹는 em 음식도 Cristo, 다 mas eles 다르고 não saíram, eles 그래서 não fizeram 불신자들하고 luz. 이방인들하고 Eles 막 ficaram 함께 식사할 수가 없어요. aonde なぜ eles なら、 estavam. もともとユダヤ人というのは非常に厳しい戒律があって、違法人とは共に食事をすることもできません。 그리고 Por quê? 이방인들을 Porque 볼 때 뭐 os 아주 judeus, 진심으로 eles また違法人を tinham 見るときに mandamentos 着物のように que eram 考えてい muito ました。 fortes. Eles não podiam 다양하게 안 nem 가는 se alimentar, nem comer junto com outras pessoas. Então, por causa desses mandamentos, eles continuaram no そ mesmo れで lugar. 無理やりにでも彼らを全世界に出て行かせるために迫害で散らしたのでした。 그게 잘된 Então, 일이었어요. Deus だからむしろ迫害は良いことだったのです。 provavelmente forçou eles a sair, né? Essa perseguição foi uma coisa de forçar eles a sair e ir para o その後 mundo. 10年後、エルサレムの地域に大飢饉が起きます。 Então, depois de 10 anos, acontece problema muito grave lá em Jerusalém. ユダヤ人たちに大変な苦しみが来るようになりました。 E aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, acontece um problema muito maior ali em Jerusalém. 유대에 대한 역사를 기록한 책이 있습니다. 当時のユダヤ人歴史家であったヨセフスがその当時の状況を残した歴史書があります。 얼마나 기근이냐면 Existe 모든 시민들이 그 안에 있는 judeu 유대인들이 que 다 ele 폭도로 até 無料 deixou のすごい飢饉 escrito だっ o た que かというと、 aconteceu エル nessa サレム crise 城内にいる em ユダヤ人た Jerusalém. ちがみんなボートに変わってしまいました。 그래서 어떤 문이 잠겨진 집은 무조건 쳐들어가서 그 왜 문이 잠겼냐면 음식이 있다고 있기 때문에 잠겼다는 것을 알고 가서 쳐들어가서 다 뺏는 거예요. 鍵がかかっている家はすなわちこの家には食べ物があるんだと思って全員で押し入ってその食べ物を略奪しました。 Então, o que houve foi que 좀 eles foram saqueados. As casas que estavam fechadas, elas eram arrombadas porque eles pensavam que tinham comida lá. また血色がいい人、そんなに痩せ細ってない人の家にはまだ食べ物があるに違いないと思ってその家に押し入って食べ物を奪いました。 As pessoas que ainda estavam fortinhas, 근데 심지어 elas 어머니가 자식 pensavam que elas ainda tinham comida e saqueavam a casa delas, porque existia uma crise muito ruim, muito de pobreza, de fome. Até os próprios pais roubavam comida dos filhos. 처리도 못했어요. ですからもう埋葬することさえできません。
Então, 길에 다 버린 거예요. ですから死体が道端に放り出さ não れてい tinha る。 nem 그래서 como 그 예루살렘 enterrar 유대인은요, aquelas 어마어마한 pessoas 희생을 que estavam 했어요. morrendo de このように fome. エルサレムの Existia 町は corpos 死体 para の todo 腐敗 lado. する匂いでいっぱいになりました。 E Jerusalém ficou com um cheiro de ユダヤ morte. 人クリスチャンが散り散りになった10年後にそんなことが起こったのです。 만약에 거기 Isso 남았더라 다 aconteceu 굶어 죽을 뻔했어요. depois もし de この迫 10害がなく anos て彼らがエルサレムに que 残ったままだったら os 彼らも一緒に餓死したで israelitas しょう。 그래서 saíram 사도행전의 de 11장에 Jerusalém. 나온 Se eles 내용이 tivessem 있습니다. ficado ali, se não houvesse uma perseguição, talvez eles tivessem morrido naquela crise. Então a gente vê que essa provação, 그런 essa 기근이 없었단 말이에요. perseguição, ですが、 ela そうやって全世界に foi 出ていっ boa. たユダヤ人クリスチャンが建てたアンティオキ教会にはそのような飢饉はなかったのです。 Porque na igreja de Antioquia, a primeira igreja que os judeus fizeram, eles não passaram por crise. Então, quando nós passamos por provações, a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Mas você precisa entender que existe um propósito de Deus aí. 갓난아이 3살, 5살 먹을 때까지 누가 부모가 잘못했다고 때리진 않죠. 私たちが子育てをするときもそうでしょう。 Quando 例えば nós 生まれたばかりの赤ちゃんから1歳、2歳までは cuidando 何か dos 悪いことを nossos したからといっ filhos, por て、 exemplo, 鞭を振るってまで教 quando 育する人は eles いません。 초등학생이 됐는데도 잘못한 일을 são 하면은 crianças, 그 때려야지 어떻게 e eles fazem coisas erradas, nós não batemos neles para discipliná-los. Mas quando eles já ficam maiores, nós temos que discipliná-los. E nós não disciplinamos eles por mal, nós disciplinamos eles porque nós não queremos que nenhum mal aconteça com eles. 그렇게 사랑의 매를 때리는 것입니다. 同じく私たちがイエス様を信じてそれでとどまるのではなく全世界に出て行ってこの福音を伝えてほしいというのが神様の目的ですが、私たちがある程度信じてから時間が経ってもそれをしないときは神様も愛の鞭を振るわれるわけです。 Igualmente, Deus, a vontade dele é que nós possamos ir fazer o ID. Então, quando nós não estamos fazendo a vontade dele, ele nos força, coloca provações para que nós possamos focar, voltar ao alvo. Então, Deus não fez os judeus passarem por essa provação para matar eles, para eles sofrerem. 使徒ヤコブがヘロデ王によって惨殺され殉教してしまいます。 그 야고보도 마찬가지로 지금 예루살렘에 있었던 거예요. このヤコブもエルサレムに残っていた人でした。 Então, nós vemos que 유대인들이 기독교를 죽이니까 막 좋아하니까 Jacó também ヘロデ王はユダヤ人たちの人気取りのためにクリスチャンであったヤコブを殺したわけです。 근데 또 요세푸스라는 사람의 기록에 의하면은 ele manda Jacó sair e um outro personagem vem e mata, 나흘 동안 엄청나게 persegue ele. ですが同じく歴史家であるヨセフスの記録によるとその後ヘロデ王は4日間ひどい腹痛に苦しんだ後死にました。 Herodes, né, no caso, ele persegue ali Tiago e desculpa, eu falei Jacó, mas é Tiago. Herodes persegue Tiago, mas está escrito que depois dessa perseguição, durante 4 dias, Herodes fica na cama, fica de cama, né? Então, a perseguição para os cristãos judeus foi, na verdade, um propósito de Deus para que os judeus saíssem, que eles fossem para outras nações realmente, levar para que o evangelho pudesse chegar. 神様のご計画があるという信仰を持って待っていたところ、むしろその中にある神様のご計画を見るようになったわけです。 Então, dentro desse sofrimento que eles estavam passando, eles começaram a entender qual era o propósito de Deus. E aí eles começaram a entender que, na verdade, era a graça de Deus. Quando vem as perseguições, as provações, nós pensamos que não vamos suportar. E que Deus talvez não esteja sabendo, mas na verdade Deus tem um propósito de tudo e Ele sabe de tudo. E às vezes, muitas vezes, Ele faz com que nós passamos por provações porque Ele nos conhece, Ele quer nos disciplinar, Ele quer que nós possamos fazer a sua vontade, que é levar o Evangelho.
pelo 황제들이 mundo. 이제 기독교를 핍박했습니다. さらに紀元後64年からはユダヤ人からの迫害ではなくローマ皇帝による迫害が始まりました。 Então, 보통 depois de 핍박이 아니었습니다. 64 anos, depois de Cristo, não tem mais a perseguição dos judeus pelos judeus, mas começa a perseguição de Roma 그 단순한 것이 아니라 하나님이 contra os 허락하신 거예요. cristãos. これはただ起きた出来事ではなく、すべて神様がお許しになったことです。 하나님의 E 노마제국보다도 tudo isso não 황제보다 foi 힘이 por um 없으니까. acaso, tudo foi porque Deus permitiu. 彼らを迫害にさらしたわけではありません。 마귀 사탄보다 힘이 없어서 Não foi porque 悪魔 Roma サタンより estava 力がないから迫害を止められな tão かったの poderosa ではありま que せん。 로마 제국 사람들이 eles conseguiram fazer isso com os cristãos. Não, não foi porque o mal, o Satanás, era mais forte. Não. Porque Deus tinha um propósito de que o evangelho chegasse mais longe, que o evangelho chegasse até as autoridades. Essa era a mensagem de Deus naquela época para eles. No começo, é claro que eles não tinham noção de qual era o propósito. Mas, através dessa perseguição, eles receberam a chance de 162년부터 190년 동안 로마 de 제국의 conseguir 전염병들이 역병이 발생했습니다. abrir a primeira igreja, né, as igrejas. 162年から190年頃までローマ帝国に大変な疫病が流行ります。 그래서 절대 기독교인들을 Então, 국장교로 쓰지 않았는데 de 군인이 없으니까 164 자기들이 핍박했던 em 기독교인들 diante, 국장교로 Roma passa por uma peste. それまではクリスチャンたちというのは決して軍人の将校として取り立てることはなかったのですが、優秀なクリスチャンたちを将校として取り立てるようになっていきます。 Então, essa peste vem assolar e até então os cristãos eles não podiam exercer trabalhos policiais e tal, mas através dessa peste eles foram também solicitados e conseguiram chegar a posições altas dentro do governo. 権力を持つようになることは間違いだ。それは俗のすることだと考えるイメージが強いです。 Eles conseguiram chegar na potência, mas alguns achavam que isso era ruim. 네. 예를 들어서 독일 같은 경우는 100%가 다 기독교인이었어요, 거의. 例えば自由主義神学だったドイツはどうでしょうか。彼らはもともと 100% がクリスチャンでした。 근데 어느 날 불신자 히틀러가 최고의 권력자가 돼가지고 다 독일을 다 장악해서 세계 전쟁까지 일으켰습니다. ですがある日未信者のヒトラーが権力者になって第二次世界大戦まで起こしていくでしょう。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 Nós vemos que 최고의 외가 기독교인이 돼야 하는데 그 못해서 그렇죠. tinha pessoas que eram contra e そのことを全く見失ってしまったわけです。 E então aparece Hitler ali na Alemanha. E, na verdade, muitas pessoas acham que não é bom que os cristãos estejam nas autoridades ou nos governos. Mas nós vemos o que pode acontecer quando um ímpio, quando um incrédulo fica no governo. Né? Então Hitler, o que ele fez? Então, nós temos que entender que quando um filho de Deus ele chega nas autoridades, ele pode mudar, um homem pode mudar toda uma história. それで紀元後200年頃からはもう教会が迫害されるだけの存在ではなく、むしろ他の人たちが教会に depois de 200 anos de Cristo, a igreja ela não era somente um lugar para ser perseguido, ela começou a ter força também no governo. Até 200 anos, muitas pessoas elas só se reuniam em casas e eram multidões que se reuniam, então não tinha onde mais caber pessoas. Então eles começaram a fazer igrejas para que essas pessoas conseguissem se reunir. Mas esse avivamento maravilhoso que aconteceu, ele não durou muito tempo, porque começaram a ter brigas entre as igrejas, né, denominações e doutrinas.
さらにその信仰を成長させるために最後の大迫害が起こります。 그 핍박을 이후에 Então, 완전히 지켜주고 Deus vem com uma última perseguição muito forte. 황제 중에는 기독교를 E após essa grande perseguição, toda o Roma se torna cristão. Ficou dividido entre as pessoas que não queriam perseguir e as pessoas que queriam. E o lado que queria fazer a perseguição, eles falaram, ou eles se suicidam, ou eles morrem. Mas o lado que queria abrir igrejas e continuar com as igrejas, eles foram muito abençoados. Então, nós temos que entender que toda perseguição ou a aprovação é para o nosso bem. Era para que a gente possa crescer, amadurecer. Quando somos bebês, até coisas que são ruins que a gente faz é bonitinho. Mesmo que a gente faça cocô, tem pessoas que acham bonitinho, certo? Porque um bebê é bonitinho. Mas quando você, por exemplo, está com 10 anos, uma criança de 10 anos, ou Chugakusei e fazer cocô na calça, isso é uma coisa ruim, certo? Você não tem mais paciência. Você não acha mais bonito. Então você começa a discipliná-lo com mais força. Porque você quer que ele cresça, que ele amadureça. É claro que você não vai permitir que o seu vizinho discipline o seu filho. Não, você, com todo o amor que você tem, você vai discipliná-lo. Então, é como está escrito em Tiago 1:2. Se alegre no fato de passar por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Na verdade, o propósito é que nós possamos amadurecer para fazermos o ID, a vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos 5:3, 인내는 연단은 소망을 이루는 줄 아미로다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Faz 2 anos que estamos aqui dentro dessa pandemia e tem pessoas que estão passando realmente por muitas dificuldades. Mas não é porque Deus não tem poder que essa pandemia não acaba. E não é porque Deus quer que esse corona não acabe ou que ele se espalhe. Não, essa não é a vontade de Deus. Mas com certeza tem um propósito. Nós precisamos entender que existe um propósito dentro disso. Para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos receber respostas de Deus. Esse é o propósito de Deus. Para que nós possamos evangelizar ou amadurecer. むしろコロナ禍の結果、この Zoom などで毎週スリランカ、パキスタン、またインドの牧師たちと毎週メッセージをしています。Então, devido ao corona, nós estamos fazendo reuniões pelo Zoom com os irmãos da Sri Lanka, de outros países. E realmente, devido a essa pandemia, nós conseguimos fazer muito mais, chegar muito mais longe através da internet em outros países. Então isso, o propósito de Deus é que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé. E Deus, Ele quer que nós entendamos por que estamos passando por essas provações.
は2つ目です。だからといって試練を受けないと悟れないというのではいけないでしょう。 꼭 매를 맞아야 잘합니까? 鞭を打たれないと自分が正しくならないというのではいけないでしょう。 그건 아닙니다. そういうわけではありません。 하나님께서 원하시는 것이 무엇인가 분명히 알면은 그렇지 않고 그런 어림없이 되는 것입니다. 試練に見舞われずとも前もって Mesmo que 神様の você 願 não いが passe 目 por 的の何かを知っ provações, て進んでいくも você のが一番主 precisa 力です。 seguir 자, 하나님은 sabendo o que Deus 우리가 quer para você, 알면은요, qual é a vontade dele, qual é o alvo que 기뻐하시고 você tem que 계속 seguir. 응답해 주세요. ですから私たちが5つの確信をよく知っ Então, ていれば神 nós 様は temos 私た que ちを saber 祝福しま exatamente た qual 答え é てくだ as さい 5 ます。 첫 번째 convicções. 종교가 아닌 복음을 Primeiro, 믿어라. o 一つ目は Evangelho. 私たちは宗教ではない、た Nós だ não キリスト somos の uma 福音を religião. 信じるということです。 Nós cremos no Evangelho de 私 Cristo. たちはただ神様を知って、 Nós, 宗教というのはただ単に神を信じることです。 a religião é それでは somente た você だの宗 acreditar 教 em です。 Deus. 그건 유대교나 Isso é ユダ religião. ヤ教もどんな宗教も神は信 Os じているで judeus, しょう。 eles acreditavam em Deus. ですが私たちは神自体を、神だけを信じるのではな Porém, く、 nós 神 não, 様の não 約束を cremos 信じるもの somente です。 em Deus, nós cremos nas promessas que Deus tem para nós. 父なる神様は一人子を使わして私たち人 O 間を Deus 救うと Pai 契約されました。 그걸 믿는 것입니다. その nos 契約を prometeu 信じます。 que 아들 nos 예수님께서 daria o 오셔서 seu 십자가에서 Filho como Salvador, em Gênesis その御子キ 3,15. リストは実際にそ E の o 契 Filho 約通り Jesus に来ら Cristo れ、十字 veio 架で como 全ての問題 prometido を完了され e ました。 우리의 solucionou 근본 todos os 문제인 nossos 사탄을 머리를 problemas. 깨뜨리고 私たちの根本問題である Os 悪魔の nossos 頭を踏み砕き、 problemas Nossa, fundamentais, gente, ele esmagou a cabeça de Satanás. Ele nos perdoou 다 이뤘다. e ele nos tornou 그걸 filhos. 믿으라는 거죠. Lá na cruz ele consumou e ele disse que nós temos que crer nisso. 신을 주는 거예요. ですがまだ終わってないと思ってしまうので試練も来たりするわけです。 Você às vezes pensa que ainda não terminou isso, que não foi consumado, então vem provações. 그래서 손을 들고 이제 믿는 거죠. 信者の場合は福音を聞いても信じないので、時には病気があったり、または Por 事故が exemplo, 起こったりして、もう Os 自分の ímpios, 全部を下ろして福音を聞くようにもされます。 eles 또 não 예수 믿는데도 acreditam 확실히 믿음을 듣는데 e então eles 정식으로 믿는 ficam 거예요. doentes, eles têm ただ problemas. イエス様を信じていても、本当に素直にただ信じればいいんですが、まだ Nós 宗教的に precisamos 自 apenas 分でまだ終わっ crer てないと思ってしまいます。 puramente em Jesus Cristo, não crer ど como うし uma て約束 religião. を信じないのかと言われるわけです。 예수님은 다 끝냈다고 하는데 イエス様は完了したとおっしゃっているのに、 Jesus está falando que já consumou, que já completou tudo. 그 믿음을 Ele 믿는 está 것입니다. falando que ele já resolveu tudo naquela cruz. 그리고 믿는 Amém? 우리에게 예수님께서 아들 Nós 예수 precisamos 그리스도는 crer nisso. 성령을 보내주시겠다. また信じる私たちにイエス様はこのように約束されました聖霊を使わします。 E Jesus ainda nos prometeu que iria derramar sobre nós o そ Espírito してその Santo. 約束通り私たちに聖霊が宿りました。 E como ele prometeu, o Espírito Santo está, ele mora dentro de nós. E você precisa crer 私 nisso. たちは救われた神様の子供だという証拠でもう聖霊様が与えられています。 영접하는 Então, 자고 그 이름을 믿는 o 자에게 Espírito Santo, ele é uma prova de que nós somos filhos de Deus. 영접하는 순간 예수님을 믿는 순간 성령이 들어오셨단 受け入 말이에요. れた瞬間、イエス様 Então, を em 信じた João 瞬間、 1,12, 特権として聖霊様が私たちに宿っておられます。 에베소서 1장 13절에 성령으로 인감을 찍어주셨다. エリソ1章13節を見てみ Está ると、 escrito, 約束された聖霊をもって勝因をされましたと書いてあります。 contudo, aos que receberem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 왜 문제가 오냐? 전혀 확신이 없을 때 Então, que 문제 você tenha 없어요. convicção, essa convicção de que você é filho de Deus, que você está salvo. E quando vem as provações, é quando você não tem essa convicção de que você já está salvo. Muitas vezes vem provações para que você novamente crie essa convicção de que Jesus solucionou todos os problemas, que você já é filho de Deus. Mesmo que você erre ou faça alguma coisa ou peque, que você tenha a convicção de que Jesus Cristo, quando você se arrepende, Ele te perdoa. Mas se você fica em dúvida, mesmo eu sendo assim, será que eu vou para o céu? Será que eu estou salvo? Então, quando você não tem a convicção de que você já está salvo, que você é filho de Deus, você é enganado. Você fica em dúvida. Você precisa ter a convicção de que você é o templo do Espírito Santo e ter a convicção da vitória, de que Satanás não vence você, que você não tem
Que você não vai mais para o inferno, que você não vai ser vencido por Satanás. 하나님께서 내게 모든 축복을 다 주셨어요. E Deus também, que você tenha condição do movimento de vida e poder. Deus te deu autoridade para vencer Satanás. Ele te deu, ele derrama sobre você, você fica cheio do Espírito Santo. Então use o Espírito Santo, você está cheio dele para você ter autoridade contra Satanás e repreender. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele vive dentro de nós. Então esse movimento de vida e poder não é minha força que faz, é o Espírito Santo que faz através de mim. Então creia no Espírito Santo, creia em Jesus Cristo. Mas tem pessoas que elas não conseguem entender que o Espírito Santo já está dentro delas, que está habitando, que essa força, esse movimento de vida e poder, quem faz é Ele. Então, por isso que essas pessoas, elas começam a tentar fazer com a força delas. Não é com a sua força. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que você trabalha, é através do Espírito Santo que você estuda. Tudo é através da força do Espírito Santo. Essa é a promessa que Jesus nos deu. E quem faz a gente lembrar disso nos cultos. E quem faz a gente desfrutar disso é através da oração. Então, quando você entende que é Deus que faz tudo, o seu misticismo, ele cai por terra. Você entende que é somente Cristo, é somente o Espírito Santo que faz. E Deus, ele espera que você tenha essa fé. Existem pessoas que creiam em Jesus há muito tempo, mas elas não têm essas convicções. Tem pessoas que olham para Deus com misticismo. Então, vem problemas. Tem pessoas que elas querem fazer as coisas com a força delas. Ou são pessoas que elas querem seguir princípios. Se você é pessoa que quer seguir princípios, você vai se perder no caminho. Você precisa ser somente Cristo. Você fica perdido porque talvez você não era somente Cristo, porque talvez você não estava fazendo a vontade de Deus. Então, Satanás começa a se mover e você começa a achar que as pessoas que estão atrás, que estão contra você. Só que, na verdade, é Satanás que está fazendo, te enganando. Então, por isso, você é bombardeado por ele. Mas Deus é um Deus de amor. E através das provações, Ele nos conduz a entender o propósito dele. Quando nós entendemos quais são os propósitos de Deus, já termina essas provações. E por último, testemunhas. Nós somos chamados para ser testemunhas de Deus. Paulo, ele era uma testemunha e ele era odiado. Ele era o mais procurado, perseguido. Os judeus queriam matar ele. Mas Paulo, ele não ficava somente em um lugar. Ele toda vez ele ficava pouco tempo e já ia para outro lugar. Então, por ele fazer isso, ele conseguiu alcançar muitas nações. Ele ia para um lugar, ficava pouco tempo e ia para outro. E dessa forma ele foi expandindo o evangelho.
世界宣教を終えて、最後にはパウロが自分を殺そうとするユダヤ人たちでいっぱいのユダヤ人の本拠地であるエルサレムに行こうとします。Então, depois de ir para vários lugares, no final da sua vida, ele quer ir para Jerusalém. Jerusalém é onde os judeus mais perseguiam ele. 바울은 그걸 알고 금방 천부장을 불렀어요. 천부장한테 나를 봐달라고 요청을 했습니다. ですがパウロは自分が、本当に秘密裏に殺されてしまう危険性があると分かっていたので、法的な規則にのっとるようにローマの1000人隊長に自分の身辺を守ってくれというふうに言いました。Ele sabia que se ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso e talvez morto, mas então ele pediu para Roma piedosamente proteger ele. Então ele ficou em Roma durante 2 anos. 그래서 성도들에게 복음을 전하고 이제 내가 노마도 바야를 하고 이 노마로 이제 간 거죠. そしてカイサリアではローマから派遣されたユダヤ総督に伝道したりして、その後は私がローマも見なければならないということで、nesse lugar ele entende que ele precisa ir para Roma e chegar até o governador. Ele precisa evangelizar o governador. Mas os judeus estavam com muita raiva, porque eles queriam muito matar Paulo, mas eles não podiam chegar perto de Paulo, porque ele estava sendo detido por Roma. Por que será que Paulo, ele era aquela pessoa que ele, a todo momento, ele estava sendo perseguido, mas ele não morreu? Por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Ele não parou nem um minuto de fazer a vontade de Deus, de evangelizar. Então, como eles não conseguiram prender Paulo, eles prendem Tiago. E levam Tiago até o local mais alto do templo e jogam Tiago de cima do templo. Mas Tiago não morre, milagrosamente. Então, eles apedrejam Tiago até a morte. 그 사람은 죽을 수가 없어요. 전도 성경하는데 왜 죽어요? 私たちが伝道宣教の中で危ない目やまた苦しみもあるかもしれませんが、 dentro da nossa missão evangelística, pode ser que nós passamos por momentos próximos da morte. 同じく福音宣教協会がただ伝道宣教をするならば何も問題はありません。 Porém, Deus nos livra. ですがこの伝道宣教を見失って脇道にそれようとすると試練が来ます。 Se nossa igreja ela começar a fazer missões, com certeza Deus nos abençoará. Mas se nós sairmos do caminho da vontade de Deus, nós vamos passar por provações. Que você possa ter a convicção da salvação. Que você possa ter a convicção do movimento do Espírito Santo. Que você não fique preocupado com as obras ou com as coisas que você faz ou princípios, mas que você possa ser somente Cristo. Sim, parece que é um problema, mas Deus transforma problemas em bênçãos. E isso é para fortalecer a sua fé. Não tem como, ninguém disciplina uma pessoa que não está fazendo nada. Deus disciplina aqueles que Ele quer que cresçam. 맞아도 감사하는 거예요. 기뻐하는 거예요. 나한테 좋은 것을 주려고 하는 거죠. 아멘. É que nós possamos agradecer a Deus quando nós somos disciplinados, porque Ele está nos disciplinando para o nosso bem. Então, não é pela nossa força, e sim pela força de Cristo. Não é pela minha força que eu vou ter essas convicções, mas é através do poder do Espírito Santo. Quando nós somos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, nós somos abençoados. Eu vou repetir novamente. A promessa de Deus é que Ele traria Cristo. E Cristo nos prometeu que nos daria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está dentro de
nós. E esse Espírito Santo, ele está falando que ele vai fazer tudo. Essa é a promessa. Se o Espírito Santo está falando que ele vai fazer tudo, então o que nós devemos fazer? Apenas crer. Crer e orar. 24 horas. É desfrutar dessa promessa. Desfrutar do altar de Deus, do trono de Deus. É muito difícil evangelizar. Não. Quando você depende do poder do Espírito Santo, não é difícil. Meu coração, ele está um pouco perdido, estou com dúvidas. Isso é porque você está querendo fazer pela sua força. Não, faça através da força do Espírito Santo. Eu não consigo fazer. Por isso mesmo que você precisa da força do Espírito Santo. Então, desse jeito, você vai mantendo você vivo, mantendo a sua fé viva. Então, quando você acordar, fala, eu não vou viver hoje pela minha força, eu vou depender somente de Cristo, somente do Espírito Santo. Então, se vir um ataque do mal, que você possa falar, não, eu vou depender da força de Cristo. Que você pelo menos ore 5 minutos no dia. Então, nós estamos fazendo uma corrente de oração de 24 horas, que você possa, pelo menos 5 minutos do seu dia, entrar. Não é somente quando você para orar que você está orando, não, em qualquer momento do seu dia. Mesmo quando você está em movimento, você pode estar orando. Porque você pode estar orando em espírito. Tem pessoas que também podem fazer uma meditação através da respiração. Você pode orar, sim, por horas, mas o mais interessante é quando você ora, mesmo que seja por um curto período, mas que você está focado naquilo que você está orando. Então, ore, que não é eu que vou fazer, mas é o Espírito Santo que habita dentro de mim que vai fazer. Quando Jesus morreu naquela cruz, nós também morremos junto com ele. Então, Cristo vive dentro de nós. E nós fomos cheios do Espírito Santo. E nós recebemos a força, o poder. E nós vamos ser testemunhas dele até os confins da terra. Então, quando você entende isso, você recebe uma bênção tão grande que você possa desfrutar nessa semana, essa bênção. Eu oro para que você possa desfrutar disso e que nós possamos, através das provações, amadurecermos. Eu já experimentei muitas vezes isso, e a nossa igreja também. Mas as provações se tornaram perseverança, se tornaram benefício. E eu oro para que você possa vencer mais essa semana. Pai, eu te adoro, eu te agradeço. Que você possa derramar sobre nós, Pai, a vitória sobre as provações. Que essas provações que estamos passando se tornem uma resposta grande, uma bênção. Que você possa derramar sobre nós o teu Espírito Santo. Que nós possamos viver somente através de Cristo e do poder do Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.